Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Muitas pessoas perguntam a respeito de como seria Jesus Cristo fisicamente hoje, depois que ele ressuscitou. Seria ele parecido com os anjos? Um ser de vestes brancas, todo iluminado, resplandecendo luz? Seria ele, porventura, um espírito invisível que só é possível ver quando ele quiser se mostrar? Ou seria ele parecido conosco, de carne e osso, como qualquer outro ser humano? No vídeo de hoje eu vou te revelar pelas Escrituras como Jesus é fisicamente. Então não sai daí, assiste o vídeo todo e você vai se surpreender, tá bom? Mas antes que a gente continue, irmãos, clique aí no botão de se inscrever para você fazer parte desse canal e assim você vai estar me ajudando a levar a palavra de Deus mais longe, tá bom? Também clique aí no botão de joinha e no sininho, porque assim o YouTube vai te avisar dos novos vídeos e vai recomendar os vídeos para que outras pessoas assistam. Faz isso e você também estará fazendo um trabalho missionário, compartilhando a palavra de Deus. E depois, manda esse vídeo para os seus amigos, aqueles que você acha que precisam assistir esse vídeo urgente. Eu tenho certeza que tem muita gente precisando dessa palavra de Deus, amém? Muitas pessoas, ao ler os relatos bíblicos da morte e ressurreição de Cristo, guardam para si uma imagem e um entendimento espiritualizado dos fatos descritos no Evangelho, levando a ideia de que a vida após a morte será algo meio surreal, espiritual, sobrenatural. Em parte, quando lemos o Evangelho sem dar muita atenção aos detalhes, até a princípio pode dar a entender exatamente isso. Uma visão meio espiritualizada da realidade do mundo espiritual, ou do pós-vida, se assim podemos dizer. Mas essa visão, em grande parte, vem da influência com a qual estamos expostos. A ideia que vem do mundo secular registrada em filmes, documentários e livros. Temos a tendência de moldar nosso entendimento a respeito de alguma coisa baseados naquilo que ouvimos na televisão, e não na revelação dos fatos registrados nas Escrituras. Quando assistimos a algum filme gospel sobre a pessoa de Jesus, geralmente costumam colocar um ator loiro de olhos azuis e boa aparência para fazer o papel de Cristo, sabendo nós que Jesus, enquanto homem aqui na Terra, nunca teve essa aparência europeia, caucasiana que os filmes apresentam. São pouquíssimos filmes que apresentam Jesus sem essa aparência de modelo de revista americana. Enquanto Jesus estava entre nós em carne e osso, sua aparência física naquela época se assemelhava mais aos homens palestinos do deserto de nossa geração. E de acordo com a Sulamita, descrita pelo sábio Salomão nos registros de Cantares, percebemos que, de acordo com ela, a aparência do amado era de um homem de porte físico comum, com pele queimada pelo sol, de cabelos escuros e olhos negros, com barba por fazer. Um homem comum daquela região da Palestina, que também de acordo com Isaías era sem aparência ou formosura, homem que era experimentado no trabalho. Certamente ele tinha ruga nos olhos por causa do sol do dia a dia, deveria ter calos nas mãos devido ao trabalho pesado de carpinteiro, e naquela época as pessoas simples não tinham muita vaidade com aparência, visto que não podia dar-se ao luxo de ficar cuidando da pele como alguns fazem hoje. Mas então, se Jesus naquela época tinha essa aparência física, mas e agora depois que ele ressuscitou, como ele é fisicamente? Qual seria a sua aparência? Antes de eu responder essa pergunta, precisamos lembrar que ao morrer fisicamente, nosso corpo mortal volta para o pó, de onde viemos, de acordo com as Escrituras. Ao acontecer isso, nossa aparência física se desfaz, assim como a semente de uma árvore. Sabemos que, biblicamente falando, o nosso eu, que é a nossa alma, não morre. Apenas o nosso corpo passa por esse processo de morte. E também sabemos que esse mesmo corpo, depois da morte, será trazido de volta à vida por meio da ressurreição, para ser um corpo transformado e glorificado, de acordo com as Escrituras. Essa verdade está amplamente registrada nas Escrituras, como algo que irá acontecer com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. Debaixo dessa mesma regra, o corpo físico de Jesus também se submeteu, depois de ser pendurado no madeiro daquela cruz. Pois ao morrer e ser sepultado, seu corpo físico se desfaria e voltaria ao pó se tivesse ficado mais tempo na sepultura antes da ressurreição. Contudo, como não deu tempo para isso acontecer, pois como nós todos sabemos, ao terceiro dia, ele ressuscitou em corpo físico glorificado. Aqui então volta a nossa pergunta anterior. Nesse corpo glorificado que ele tem hoje, como é isso fisicamente?
Sua aparência física não temos como afirmar que seria igual à que tinha antes, porque assim entraríamos em contradição com o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo ali 37 a 38, que diz assim, ó: E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas sim o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Aqui percebemos que o nosso corpo, ao voltar a ser pó, ali fica a nossa aparência física. E quando este mesmo corpo ressuscitar, virá na aparência que Deus desejar nos dar. Contudo, a estrutura física, embora no corpo glorificado, e não mais limitado e fadado às fraquezas da carne ou à corrupção dessa vida, ele voltará após a ressurreição como um corpo físico parecido com o que nós temos hoje, ou seja, em carne e osso. Então você quer dizer que depois da ressurreição nós teremos um corpo físico de carne e osso, parecido com o de agora, porém glorificado? Exatamente isso, irmãos. Pelo menos é o que diz as Escrituras. Lá em Lucas 24, 36 a 43, vai mostrar isso bem claramente pra gente. Olha o que diz o texto. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, os discípulos, espantados e atemorizados, pensavam que estavam vendo um espírito. E Jesus lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo ele isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse Jesus: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles, os discípulos, apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele, Jesus, tomou e comeu diante deles. Imagina a cena, irmãos. Os discípulos todos dentro de uma casa de portas fechadas e janelas trancadas, com medo das autoridades judaicas daquela época que haviam crucificado Jesus há pouco tempo, e de repente o próprio Jesus aparece no meio deles, sem passar pela porta ou sem entrar pela janela. Será que ele atravessou a parede? Imagina a cena. Imagina o susto que os discípulos levaram ao ver Jesus ali no meio deles. Eu não sei, mas também não importa. O que importa é que ele apareceu no meio deles, falando com eles, e os discípulos, por causa disso, ficaram aterrorizados e pensando que Jesus era um espírito, um fantasma. E Jesus, para que pudesse acalmar o medo deles, colocar tranquilidade no coração deles, teve que mandar eles tocarem o seu próprio corpo para verificar que era ele mesmo, e não um fantasma como eles estavam pensando, mas sim que ele era um homem físico, palpável. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que o próprio Jesus complementa dizendo assim, ó: Veja minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, vede, pois um espírito, esse aqui é o detalhe, um espírito não tem carne e ossos, como vós vedes que eu tenho. Lembra que ele estava ali com um corpo físico glorificado, que passou pela parede possivelmente, que os discípulos reconheceram, mas que tinha estrutura física de carne e ossos, como nós temos. Mas pode ser que você esteja pensando assim: e aquele Jesus do Apocalipse que diz que ele tem cabelos brancos e olhos de fogo? Ali, irmãos, é uma figura de linguagem usada para falar da sua autoridade e poder, que será manifestada no período da tribulação. Sobre isso nós iremos falar, obviamente, em outros vídeos, principalmente na série dos vídeos dos mistérios do Apocalipse, o fim chegou, escatologia em ordem cronológica. Lá naqueles vídeos nós vamos abordar esses detalhes aí. Porém, hoje temos um Deus de carne e ossos, que habita num céu real. É invisível para nós por enquanto, mas que é real, assim como Jesus é palpável. Talvez a aparência dele tenha mudado um pouquinho no aspecto físico, mas a estrutura física é de um homem de carne e ossos, como nós somos.
E quando nós viermos a falecer e sermos ressuscitados pelo Senhor e glorificados como Ele foi, nós teremos também nosso mesmo corpo de carne e osso, porém glorificado. Um corpo real, palpável e tocável como é o de Jesus. Que maravilha que vai ser isso, não é mesmo? Por isso que o céu é real e está muito perto de a gente ir para lá. Mas me conta aí nos comentários, o que você acha de saber que continuarás tendo um corpo de carne e ossos no futuro, como nós temos hoje, porém glorificado, que pode até passar a parede? Me fala aí nos comentários aí abaixo, eu gostaria de saber a sua opinião, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se acaso você não for inscrito. Clique aí também no botão do joinha e do sininho para que o YouTube mande esses vídeos para outras pessoas. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, meus irmãos. Quem sabe eles serão alcançados pela graça de nosso Deus ao saberem dessas coisas. Quem sabe eles serão edificados e alcançados e abençoados pelo Senhor. Então compartilhe esses vídeos, tá bom? Então Deus te abençoe e a gente vê vocês no próximo vídeo.